familiar às vezes fica com um ponto cego, pensando, poxa, mas eu tô fazendo tudo que eu posso, eu tô fazendo tudo que eu vejo, tudo que é possível ser feito, mas parece que o meu marido, meu filho, minha esposa não melhora. Porque a pessoa tem uma imagem do alcoolismo e de como deve lidar com o alcoolismo errada, absolutamente afastada dos conhecimentos científicos ou meramente de qualidade que nós temos, né? E muito focada no grande preconceito e as informações de baixa qualidade que se tem sobre o alcoolismo. O senso comum eu acho que eu posso tentar descrever, mas eu acho que a melhor forma de eu explicar isso é a pessoa que está ouvindo pensar ela no senso comum. O que ela acha na cabeça dela? Para e pensa, o que é um alcoólatra na minha cabeça? Né? Que é a pessoa que está ouvindo. Eu acredito que a maioria dessas pessoas que estão nos ouvindo, que se não tem conhecimento ainda sobre o alcoolismo mais técnico, assim, com mais qualidade dessa informação, vai pensar que o alcoólatra é aquele que não consegue ficar sem beber. Eu lembro de uma mãe que me acompanhava, né? Me acompanha até ainda. Ela perguntou assim, falou, Vitor, olha só, o meu filho bebe e enche a cara todo final de semana. É uma coisa pesada, assim, poxa, eu fico preocupada. E aí, eu assim, na minha ansiedade, eu cheguei e falei pra ele, meu filho, eu acho que você é um alcoólatra. Ele falou, não, mãe, eu não sou não. Ah, é, meu filho? Então, vamos ver. Vamos ver se você consegue não ficar sem beber esse final de semana aí. E ela achou que ele não ia conseguir, já que ele é um alcoólatra, ele não vai conseguir. E o que acontece? Ele foi lá e conseguiu ficar sem beber. E aí ele usou essa informação e falou, viu mãe, como eu não tenho um problema com álcool, agora pare de me encher o saco. Ela criou, ela cavou o próprio buraco que fez ela tropeçar. Por quê? Porque ela tinha na cabeça dela que o alcoólatra é uma pessoa que não consegue ficar sem beber. Tem muita gente, eu já vi. É obrigatório não conseguir ficar sem beber. Daí o filho talvez tivesse pouco ou nem tivesse sintomas de abstinência física, conseguia ficar uma semana sem, ainda mais quando ele tem uma motivação grande para fazer isso. Quer dizer o quê? Poxa, minha mãe me enche o saco, eu ainda não percebo que eu preciso parar de beber, eu ainda não percebo os prejuízos que já estão aí, mas eu não quero que minha mãe me enche o saco mais, eu quero que ela pare, eu quero poder ficar tranquilo, continuar do jeito que eu tô. E aí a mãe dele dá essa oportunidade, ele, puxa, nossa, claro que eu vou ficar sem beber esse final de semana para ela poder parar de me encher o saco, para ela parar de me encher o saco e eu justamente poder continuar bebendo até mais, sem ela me encher o saco, porque eu já provei que eu não tenho alcoolismo, né? Então é um senso comum que atrapalha. Eu já vi até profissionais, até psiquiatras, eu já vi, que eu inclusive alguns mais próximos a mim, que eu conversei com eles, eu falei, fulano, tudo bem, não é a tua área, a gente não sabe tudo. E aí que ele dizia o seguinte, mas eu vejo se a pessoa é alcoólatra ou não, eu falo, quantas você consegue ficar um mês sem beber? Quanto mais alcoólatra uma pessoa é, vamos dizer assim, é a maior chance, quer dizer, talvez não seja justo dizer quanto mais a maior chance, mas assim, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que tem alcoolismo, ela vai ter várias mudanças cerebrais para levar ela a valorizar mais o álcool. Não necessariamente gostar mais de álcool. Muitas vezes sim, gostar mais também, gostar no sentido mais de prazer imediato, não do cálculo geral, mas vai levar ela a valorizar mais o álcool, de uma forma ou de outra. Então, se a pessoa tiver um contexto em que ela puder, depois de um esforço temporário, ela se sentir mais, ter a ideia de que ela vai se sentir mais livre, ou assim, com menos prejuízos para continuar bebendo, ela tendo alcoolismo, ela vai até agarrar essa ideia. Né? É capaz até de, ou ela vai esconder o que está bebendo, ou ela vai passar um tempo sem beber, sonhando no dia que ela vai poder beber mais tranquilamente, sem ninguém encher o saco. Então, não ficar sem beber. Uma pessoa que tem alcoolismo, ela consegue sim ficar sem beber. E, principalmente se tiver um contexto que favoreça. O contexto pode ser um desafio familiar que vai ter a impressão de que vai melhorar, ou às vezes o contexto é outro. Sei lá, a pessoa viaja, né? Eu tenho uma aluna que o marido dela ela é de outro país, enfim, é casada com uma pessoa estrangeira, e quando eles vêm para o Brasil, até no passado, quando o alcoolismo dele estava ativo, hoje em dia não está mais ativo, né? Uma aluna do curso ACA. E aí, quando eles vinham visitar o Brasil, ele parecia que não tinha alcoolismo. As pessoas passavam bebendo caipirinha, outras coisas, que ele até achava saboroso, mas ele não tinha a mínima vontade de beber. Aí a pessoa pode olhar e pensar, mas será que essa pessoa tem alcoolismo mesmo? Claro que isso não significa, ela não quis beber, tá? Porque o contexto estava num ambiente diferente. A mesma coisa acontece quando uma pessoa, por exemplo, que tem alcoolismo, entra num hospital. Ou para tratar alcoolismo ou por outras razões. Eu gosto de pensar na metáfora que é a seguinte: o nosso cérebro ele tem certos padrões de comportamento e respostas muito relacionados ao ambiente. Mesmo uma pessoa que goste muito de dançar,
vamos imaginar, uma pessoa que gosta muito de dançar um determinado estilo de música. Ela, quando tá, sei lá, se levasse ela para uma biblioteca às 6 horas da manhã, de uma segunda-feira, sei lá, ela meio com sono, no silêncio total, talvez naquele momento ela não fosse ter a mínima vontade de dançar. Então, daí pensa, não, mas a pessoa se gostasse de dançar, ia gostar de dançar em qualquer cenário. E talvez sim, quando o alcoolismo está muito grave ou numa fase muito ativa, isso até pode acontecer, mas de novo, é a imensa minoria. A maioria vai ser capaz de ficar sem beber dependendo do contexto, só que o problema é o seguinte, o contexto, contextos de exceção. Ah, mas o meu marido fica sem beber durante a quaresma. Fácil. Para muita gente é fácil, relativamente fácil, porque é um período circunscrito, tem uma série de valores e crenças pessoais daquela pessoa que fazem ela ter uma série de contingências, né? O que é uma contingência? É o cérebro, é o cálculo, mesmo que não seja verbal, que o cérebro faz de qual vai ser a vantagem daquele comportamento. Né? Então, naquele momento é mais fácil a pessoa não beber e isso não exclui o alcoolismo de maneira nenhuma.